Olá, me chamo João Paulo Vidal, eu sou psicólogo e no vídeo de hoje eu queria convidar vocês para a gente poder fazer uma viagem sobre um tema bastante antigo, mas também muito atual nos dias de hoje, que é o narcisismo. E eu queria convidar vocês a trilharem juntos essa viagem comigo. E aí, como toda viagem, a gente precisa saber primeiramente a história do local para onde a gente vai. Então eu queria contar para vocês um pouco sobre a origem do narcisismo. O narcisismo ele nasceu de um mito grego, do mito de Narciso, que era um jovem que era filho de um deus com uma humana, com uma ninfa. E esse jovem era dotado de uma extrema beleza, e essa beleza era desejada por todas as pessoas e por todos os deuses que habitavam aquele local. Só que esse jovem ele não se interessava pelo amor de ninguém, e aí ele acabou sendo amaldiçoado por uma deusa, de que ele seria completamente apaixonado pela primeira imagem que ele visse na sua frente. E aí num belo dia, Narciso, num dia de caçada, deitou-se à beira do rio para poder descansar um pouco, e ele foi se banhar nesse rio, e a primeira imagem que ele viu foi a imagem dele. E aí Narciso se apaixonou profundamente por aquela imagem, e ficou perplexo com tamanha beleza, que ficou parado por dias, por semanas e por meses, até que ele foi pouco a pouco definhando, olhando apenas para aquela imagem. E aí esse é um pouco do mito do Narciso. Na psicologia, esse narcisismo também tem uma história. A gente começou lá com o Nacker, não foi o Freud que iniciou o processo do narcisismo, o estudo sobre o narcisismo, mas ele deu continuidade a esse processo, a esse estudo. E o Nacker, ele trazia primeiramente o narcisismo como algo perversão. Ele dizia que eram indivíduos que sentiam prazer no próprio corpo e só viam aquele corpo. E ele encaixou o narcisismo como algo meio perverso, algo da estrutura perversa. E aí o Freud, ele, nos estudos dele, ele começou a perceber que não, que o narcisismo ele faz parte do desenvolvimento humano, então logo todos os seres humanos teriam uma porção de constituição desse narcisismo, o que ele denominou de narcisismo primário. Porém, o que a gente observa é que, de acordo com as experiências, com os estímulos que a gente vai tendo durante a vida, tanto psicológicos como biológicos, culturais e até mesmo espirituais, esse narcisismo ele pode ser desenvolvido de uma forma um tanto não saudável. E eu queria trazer um desses estímulos e desses aspectos para que a gente pudesse falar um pouco de uma forma mais profunda hoje, que é a nossa cultura. Hoje nós vivemos uma cultura da intolerância e do poder. É uma cultura que ela mostra a todo momento uma imagem do que seria correto ser seguido. E nesse movimento dessa imagem mostrada, dessa imagem refletida, nós muitas vezes, muitos de nós, entramos num movimento de nos anularmos completamente, anular do nosso sentimento e as nossas emoções, para nos adequar a essa imagem imposta, essa imagem que muitas vezes é sedutora. E aí isso compõe também um dos aspectos do narcisismo, a própria negação dos sentimentos e das emoções para poder assumir uma imagem que talvez não seja uma imagem tão saudável. E é isso que nós vamos falar um pouco nesse vídeo de hoje. Quando a gente fala dessa negação dos próprios sentimentos e das emoções, a gente fala da negação da nossa própria humanidade. Então o que acontece na nossa cultura de hoje? Nós temos uma cultura geradora de narcisistas, onde as pessoas são a todos os momentos, a todo instante, convocadas a negar sua própria humanidade para se adequar e para querer uma imagem. E aí talvez isso justifique, não é nem justifique, talvez isso explique esse movimento de intolerância que a gente vivencia hoje, onde as pessoas se agridem, onde as pessoas se matam, onde as pessoas não se respeitam. Porque no movimento narcisista, na cultura narcisista que a gente vem vivendo hoje em dia, existe uma imagem certa a ser seguida, aquela imagem pela qual eu me apaixono. E aí toda e qualquer imagem que seja diferente ou que negue essa imagem que seria a correta, ela deve ser aniquilada e ela deve ser destruída. Então, se eu tenho uma imagem
e tem outra pessoa que aparenta uma outra imagem que não seja aquela que é a minha, aquela que eu acho certa, eu destruo, eu mato, eu aniquilo essa outra imagem. Porque a partir do momento que eu nego a minha humanidade, eu nego a humanidade do outro também, e o outro é apenas uma outra imagem diferente daquela que é a minha, aquela que deveria ser a correta a ser seguida. Então talvez isso explique, né, dois jovens que passam abraçados e aí eu me dou o direito de espancar, não porque são humanos, mas porque são gays. Né, ou isso me dá o direito de menosprezar um negro, não porque é humano, mas porque é negro. E aí essas imagens que são diferentes da minha imagem devem ser destruídas e aniquiladas, porque culturalmente eu aprendi que a imagem certa e correta a ser seguida é essa. É um movimento narcísico que nós vivemos na cultura de hoje, doentio, mas que nós precisamos lutar contra isso. E eu queria convidar vocês nesse momento a gente poder parar e refletir um pouco sobre isso. É preciso que nós lutemos contra isso. É preciso que a gente crie em nós e a gente favoreça nos outros a capacidade de reconectar essa humanidade perdida, essa humanidade que foi perdida através do narcisismo. Né? Favorecer ao outro a possibilidade de nós nos olharmos, né? Praticar esse olhar, saber que eu posso olhar para o outro, que eu posso entender esse outro e que eu posso entender que essa imagem, que é uma imagem diferente da minha, ela não anula a minha imagem, ela não anula quem eu sou, e a gente pode conviver de uma forma muito harmoniosa através do diálogo e da compreensão. Então, para que a gente possa ir à luta, para que a gente possa combater esse movimento narcísico que a gente vivencia hoje na nossa cultura, no nosso país e no nosso mundo, se faz necessário que nós possamos estar abertos ao diálogo, abertos à conversação, abertos a imagens que não são aquelas imagens que talvez eu acredite que sejam as imagens certas e as corretas. E eu queria te convidar nesse momento a refletir sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha importante essa temática, eu queria te convidar primeiramente a curtir aqui o nosso canal, né, partilhar, se inscreve aqui no nosso canal, partilha para outras pessoas, para que elas possam também ter um pouco desse olhar e poder desmistificar algumas coisas, e poder se abrir para o diálogo, se abrir para a compreensão, porque da forma como a gente está caminhando, se a gente caminhar, continuar caminhando dessa forma, só olhando para nós mesmos, a gente vai acabar caminhando para a destruição.